Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar dois incidentes muito relevantes que vêm para o Código de Processo Civil de 2015. Um deles, inclusive, já existia, como nós veremos na sequência, e que tem um impacto relevantíssimo no sistema processual brasileiro na medida em que eles são técnicas de formação de precedentes. Nós vamos falar do incidente de resolução de demandas repetitivas e vamos falar do incidente de assunção de competência, também conhecidos carinhosamente como IRDR e IAC. Vamos começar pelo IRDR. Vocês já estão aí com o roteiro, né, que eu preparei para vocês a respeito dessa temática. O incidente de resolução de demandas repetitivas, como o próprio nome diz, é um incidente que é instaurado no âmbito dos tribunais locais. Ele não caberá, então, em STJ e STF, e ele tem por objetivo solucionar, resolver, fixar um precedente a respeito de uma determinada questão de direito que seja repetitiva em inúmeras ações que tramitem em primeiro grau de jurisdição. Isso é muito comum, né, pessoal? Quando nós pegamos, por exemplo, os conflitos de massa, é muito comum a repetição em primeiro grau de inúmeras ações propostas por partes diversas, porém com relação à mesma questão de direito, questões contratuais, questões tributárias. Nós temos aí N questões que poderíamos elencar como exemplos de incidentes de resolução de demandas repetitivas. O CNJ, inclusive, tem um relatório que analisa os incidentes instaurados, os tribunais mantêm o controle desses incidentes. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês, inclusive pedir para vocês darem uma olhadinha nessas bases dos tribunais, porque elas nos trazem informações valiosas. Seja como for por hora, ainda nesse momento inicial aqui da nossa aula, é importante ressaltar que o IRDR tem cabimento, então, quando nós tivermos uma questão de direito, apenas de direito, que seja repetitiva em inúmeras ações em primeiro grau de jurisdição. E aí há, então, um interesse na composição dessa questão de direito, na solução única desta questão de direito. É por isso que o IRDR é instaurado. O IRDR será instaurado a pedido das partes de qualquer uma dessas ações repetitivas. Ele pode ser instaurado de ofício, ou melhor, a pedido, né, também, pedido do juiz de primeiro grau, que poderá pedir, oh meu Deus, a instauração do incidente perante o tribunal, ou também do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que podem, então, pedir a instauração do incidente. Vejam que interessante a Defensoria Pública ser colocada aí ao lado do Ministério Público como legítima para pedir a instauração do incidente. O pedido é formulado perante o tribunal. E é do tribunal a competência para verificar se será ou não o caso de instauração do IRDR. Quando chega no tribunal e esse pedido é dirigido ao presidente do tribunal, esse incidente vai ser distribuído para um relator e vai ser realizada, então, a admissibilidade, o juízo de admissibilidade do IRDR pelo órgão que o regimento indicar. É muito importante, nesse sentido, pessoal, conhecer o regimento interno dos tribunais. É ele que vai identificar a competência para julgamento de uma série, claro, de recursos, de ações, mas também do incidente de assunção de competência e do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se inadmitido o incidente por falta de algum pressuposto, isso não impede que ele seja novamente instaurado depois, desde que esse pressuposto venha a ser atendido. Se admitido o incidente, o relator tomará algumas providências, vocês já sabem quais são, estão ali no roteiro de vocês. Dentre elas, talvez a mais importante, ou uma das mais importantes, seja determinar a suspensão de todas as ações individuais ou coletivas que tramitem na jurisdição daquele tribunal e que tenham a questão de direito como objeto. Então, essa questão de direito aparece em inúmeras ações, todas essas ações permanecerão suspensas, aguardando o julgamento do IRDR pelo tribunal. Eventualmente, se houver pedido de tutela de urgência a ser realizado, ele poderá ser realizado perante o juízo de cada uma dessas ações, sem problema nenhum. E essa suspensão só pode durar 1 ano. O IRDR tem que ser julgado no prazo de 1 ano. Se ele não for julgado no prazo de 1 ano, cessa a suspensão de todas essas ações individuais. Também se ouvirá
partes, Ministério Público, intervenção de amicus curiae é fundamental nesse aspecto. Vejam que nós estamos diante de uma técnica de formação de precedentes. É um dos precedentes que constam, inclusive, no artigo 927 do CPC, sobre o qual conversamos ontem, não é? Vinculante, gente, precedente vinculante. Imaginem que uma vez fixada a tese no RDR, isso vai se aplicar a todas as ações suspensas e aquelas que vierem a ser propostas tendo por objeto aquela questão de direito. Então é fundamental a intervenção de amicus curiae, é fundamental a realização de audiências públicas, é fundamental que o tribunal possa se colocar diante da maior quantidade de fundamentos possíveis. Tem um grande constitucionalista, o Frank Michelman, tem uma fala muito importante sobre isso, quando ele vai falar de constitucionalismo e do paradoxo da democracia, e ele vai falar justamente que o intérprete decide melhor quando ele é colocado diante de inúmeras posições. Então, é importante que o tribunal conheça todos os possíveis fundamentos relativos àquela questão de direito, na medida em que a decisão que ele proferirá se tornará um precedente vinculante que vai impactar, vai produzir efeitos sobre todas as ações em que aquela questão de direito aparece, independentemente do seu resultado. Então, é muito importante abrir essa discussão, possibilitar a intervenção de representantes da coletividade. E aqui eu abro um parênteses bem importante. Vocês estão com um pedacinho da minha tese para ler relativamente à aula de hoje, vocês vão ver que essa é uma posição que eu tenho defendido, não é? O incidente de resolução de competências, além de ser uma técnica de formação de precedentes, também é uma técnica de coletivização de questões, porque ele permite que uma questão que se repete em várias ações, ou seja, inúmeras vezes essa questão teria que ser decidida, seja decidida uma única vez de forma coletivizada, sendo que essa decisão coletiva vai gerar impactos em todas essas ações individuais. É muito comum, sob essa perspectiva, haver uma comparação entre o IRDR e as ações coletivas. Claro, vocês sabem, eu gosto muito das ações coletivas, e é claro que eu acho uma pena que o prestígio tenha sido maior ao IRDR do que as ações coletivas. Não me parece, por exemplo, cabível e correto que uma ação coletiva fique suspensa no aguardo de uma decisão de um IRDR. Em especial, vocês não estudaram ações coletivas ainda, mas é importante lembrar que nas ações coletivas a decisão, quando relativa a direitos individuais homogêneos, ou seja, direitos individuais que tocam a inúmeras pessoas, que têm um grau de homogeneidade, não poderá a decisão na ação coletiva prejudicar os integrantes da coletividade, que poderão depois entrar com as suas ações individuais. No caso do IRDR, uma vez instaurado o incidente, a decisão do IRDR atingirá todo mundo. Forma-se um precedente vinculante, independentemente da participação daquelas partes daquelas ações que permaneceram suspensas. Então, todo mundo que tiver ação em que a questão de direito seja discutida e que esteja suspensa, será alcançado pela decisão, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Houve, inclusive, uma pesquisa muito interessante feita por um doutorando da USP, ele apresentou, inclusive, num evento bem legal lá de Salvador, do Procnet, em que ele aferiu que é muito comum aqueles que são réus em ações coletivas, bancos, empresas, etc., pedirem a instauração de IRDR, justamente porque a decisão no IRDR pode prejudicar, por exemplo, o consumidor, coisa que nas ações coletivas para tutela de direito individual homogêneo não acontece. Então é muito mais interessante para aqueles que podem figurar como réus em ações coletivas figurarem ou obterem a instauração de um IRDR, porque eventualmente a decisão que prejudique a comunidade, que prejudique os consumidores, vai poder produzir efeitos e ser aplicada a todas as ações individuais. Não por outra razão, o professor Marinoni, que tem um livro sobre IRDR muito bom, vai trazer logo no início do livro, eu vou colocar esse trechinho do livro dele lá nos textos de apoio de vocês, que haja sempre um representante adequado da coletividade alcançada pela decisão do IRDR, na lógica das ações coletivas. Por quê? É muito importante que aquela coletividade, que os consumidores, etc., estejam bem representados no IRDR, na medida em que eles poderão sofrer o prejuízo decorrente daquela decisão eventualmente desfavorável, tá? É um parêntese importante aqui. Claro que nós já estamos aprofundando um pouquinho a discussão, né, para além do cabimento, das questões mais básicas de IRDR, algo que faríamos no nosso momento
momento ao vivo, mas já deixo esse registro aqui para vocês e depois podemos prosseguir nessa discussão, tá? Muito se critica, pelo menos para quem gosta muito de ações coletivas, né? Eu já vi, por exemplo, o professor Sérgio Arenhart dizer isso, que de fato o IRDR vem em desprestígio às ações coletivas, mas que as ações coletivas são muito melhores, na medida em que o IRDR vai inevitavelmente exigir também a propositura de ações individuais que vão receber a aplicação da tese. Claro que, e nós falamos muito disso ontem, né, tratando-se de precedentes, a ideia é que sejam fixadas pautas de conduta de modo a influenciar na tomada de atitudes, de condutas, de decisões pelas pessoas nas suas relações. Então a ideia é que, havendo uma tese fixada no IRDR que determine em que se reconheça, por exemplo, a nulidade de uma cláusula, a ilegalidade na cobrança de um tributo, etc., cesse essa cobrança, cesse a inclusão dessa cláusula em contratos, justamente porque há ali uma pauta de conduta que orienta as relações entre as pessoas. Essa é uma das importantes finalidades de um precedente, né, que decorre justamente da ideia de previsibilidade. Porém, ainda assim, nós sabemos que as pessoas vão poder continuar entrando com as ações individuais e aí sim receber a aplicação da tese. Também essa é uma crítica que se realiza quando se compara o IRDR com as ações coletivas, ok? Bom, fechando então esse super parênteses importantíssimo, que já provoca em vocês algumas discussões sobre o IRDR, e há várias, né, discussões interessantes que nós podemos fazer depois sobre o IRDR. Uma vez então instaurado o IRDR, determinada a manifestação de todo mundo que tem que se manifestar, e ocorrendo a suspensão desse IRDR, nós podemos ter aqui um detalhe importante relativo justamente a essa suspensão, porque o que pode acontecer, gente? A suspensão alcançará apenas as ações em trâmite perante aquele tribunal específico que está julgando aquela ação. Então, se o IRDR está sendo instaurado no TJ do Paraná, todas as ações que tramitem nas comarcas do Paraná que permanecerão suspensas. Porém, existe a possibilidade de haver um interesse na solução daquela questão de direito em âmbito nacional. Pode ser uma questão de direito que se repete em ações perante todo o território nacional, gerando então um interesse na solução daquela questão. Até por razões de segurança jurídica, enfim, tudo aquilo que orienta a formação de precedentes. Nesse caso, qualquer um dos legitimados, tanto as partes, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública, podem formular um pedido perante o STJ e o STF para que a suspensão das ações ocorra em território nacional. Cuidado, pessoal, aqui não há um deslocamento de competência para o julgamento do IRDR. O IRDR continua sendo julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Porém, o pedido formulado no STJ ou no STF vai possibilitar que todas as ações individuais ou coletivas em trâmite no país todo permaneçam suspensas no aguardo do julgamento daquele IRDR. E essa suspensão, então, poderá ser determinada pelo STJ e pelo STF, não obstante o IRDR continue sendo julgado pelo TJ do Paraná, por exemplo, aqui no nosso exemplo, ok? O que vai acontecer, então? Esse IRDR vai ser julgado. Vai haver sustentação oral, nós vamos ter ali um pedido de pauta inicialmente, como vocês já viram, né? E um momento de julgamento com sustentações orais, etc., inclusive seguindo aí as regras do CPC a respeito disso. E então será proferido um acórdão. Um acórdão que poderá ser objeto de recurso especial ou extraordinário, ou as duas coisas, por qualquer um também daqueles legitimados pelas partes do processo ou pelo MP ou pela Defensoria Pública. Se houver a interposição do recurso especial extraordinário, isso vai automaticamente fazer com que a questão seja decidida pelo STJ ou pelo STF. Inclusive, há presunção de repercussão geral dessa questão se ela aparecer num recurso extraordinário perante o STF. E aí sim, nós teremos então um acórdão do STJ ou do STF que alcançará todas as ações que permaneceram suspensas em âmbito nacional. Porém, eventualmente, se não houver a interposição de recurso especial ou extraordinário, a decisão, portanto, transitar em julgado no âmbito do tribunal que julgou o incidente, por exemplo, o TJ do Paraná, aquela decisão do IRDR somente valerá para as ações em trâmite no
Paraná. E aquela suspensão determinada pelo STJ e pelo STF vai ter sido inútil em âmbito nacional, já que processos que estejam em trâmite em São Paulo, no TJ da Bahia ou em qualquer outro estado não vão poder receber a aplicação daquele acórdão, já que nós temos aí uma eficácia horizontal dos precedentes. Os precedentes somente poderão ser aplicados no âmbito, e vertical também, né? Somente poderão ser aplicados no âmbito do tribunal que proferiu aquela decisão, ok? Vejam então como é interessante a provocação do STJ e do STF por meio de recurso especial extraordinário. A professora Carolina Uzeda, por exemplo, lá no seu livro de interesse recursal, vai defender que isso faz com que surja, inclusive, um interesse recursal especial na interposição desses recursos, justamente para viabilizar que a tese seja aplicada amplamente em todo o território nacional, para que o pedido de suspensão e a suspensão determinada não tenham sido determinados inutilmente. Vejam que importante que é, né? Eu vou colocar para vocês também esse trechinho do livro da professora Carolina, porque ele é muito interessante, relativo ao interesse recursal para interposição de recurso do acórdão do IRDR, ok? Seja como for, uma vez proferido esse acórdão, a tese fixada será aplicada a todas as ações individuais e coletivas que estão suspensas e também aquelas futuras, as que venham a ser propostas e que tragam aquela questão de direito repetitiva, justamente porque ali, segundo o 927, estamos diante de um precedente vinculante. O descumprimento da decisão da RDR, inclusive, é passível de reclamação. A reclamação constitucional vem aí justamente para se preservar a autoridade do tribunal na decisão do IRDR. Por que eu estou fixando, né, dando essa entonação quando eu falo em tese? Lembre-se de tudo que falamos na aula de ontem sobre precedentes. Nós temos a fixação de uma tese que vai aparecer no dispositivo desse acórdão, uma lógica muito parecida com as do recurso especial e extraordinário. A ratio decidendi não deixa de ser importante. Hoje, na nossa aula ao vivo, né, ontem, na verdade, porque vocês estão vendo esse vídeo na quinta, né? Na nossa aula de quarta, quando discutimos os precedentes, né? Estávamos lá, eu e mais duas alunas, nós discutimos justamente essa questão, né? A ratio decidendi vai ser importante também. Falávamos, inclusive, do acórdão do STJ da taxatividade mitigada, né? Que caiu na prova de vocês. Justamente para mostrar que, embora no Brasil se trabalhe com a lógica do precedente vinculante surgido da tese fixada no acórdão, é a tese que vincula, a ratio decidendi não deixa de ser importante, porque ela orienta a interpretação que se terá daquela tese fixada, tá? Mas vejam como eu estou falando em tese aqui. Todas as decisões proferidas em recursos repetitivos e IRDR saem com uma tese definida, né? Nos próprios tribunais vocês vão encontrar qual é a tese que foi fixada aqui. E é essa tese que vai ter aplicação a todos os casos. Mas para eu saber se aquela tese pode ser aplicada aos casos, eu preciso fazer a comparação entre os casos. Voltamos de novo na aula de precedentes de ontem, né? E aí, para comparar, eu preciso olhar para a ratio decidendi, inevitavelmente. Isso é muito importante, gente, porque não sendo caso de aplicação daquela tese àquele caso, será necessária a realização do distinguishing, da distinção. Lembrem-se de que falamos sobre isso ontem, né? Então, o juiz que tem diante de si uma ação que traz, aparentemente, possa trazer a mesma questão de direito objeto do IRDR, será fundamental que ele verifique se de fato aquele caso é compatível com aquele que está ensejando a solução no IRDR. Pode ser que aquela tese eventualmente não se aplique a esse caso e aí vai ser necessário realizar a distinção. E isso tem que ser realizado. A própria parte pode tentar demonstrar isso pelo juiz e o próprio juiz é obrigado a demonstrar ou os motivos que justificam a aplicação do precedente ou os motivos que evidenciam e que justificam a distinção. Lembrem-se que vimos isso ontem, inclusive fazendo menção ao 489, parágrafo 1º. Isso entra no dever de fundamentação do juiz. Então, é muito importante essa compreensão, gente. E eu não consigo entender a tese sem olhar para a ratio. Por isso que falamos tanto de ratio decidendi ontem. E para trabalhar precedentes, falar em ratio decidendi é fundamental.
ok? Temos aqui uma ferramenta muito importante, embora eu tenha algumas ressalvas quanto a ela, porque eu sempre vou preferir as ações coletivas, embora, sim, elas recebam várias críticas merecidas, mas ainda assim acho que das ações coletivas a gente tira um caldo melhor do que o do IRDR, e a IRDR deu certo, e a IRDR pegou, né? Nós podemos observar aí no âmbito dos tribunais inúmeros IRDRs instaurados, tá? Para a solução de inúmeras questões de direito. Sugiro, inclusive, que vocês deem uma entrada no site dos tribunais. Os tribunais são obrigados a manter uma base indicando os IRDRs que estão pendentes de julgamento, aqueles que foram instaurados e aqueles que foram julgados. É bem importante que vocês deem uma olhada para que vocês possam observar que tipo de decisão está sendo objeto do IRDR, principalmente porque no próximo vídeo falaremos do IAC e existe uma grande confusão no âmbito dos tribunais entre o IRDR e o IAC. Então é bem importante que nós possamos entender as diferenças entre eles e olhar para o que os tribunais estão fazendo é muito importante, porque eles estão misturando as coisas, eles estão confundindo os dois incidentes, ok? Era isso que tínhamos para ver de IRDR. Daqui a pouquinho falaremos sobre o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, que também é bem legal, guarda aí algumas semelhanças, mas também guarda algumas diferenças bem importantes com relação ao IRDR, ok, pessoal? Até daqui a pouco, anotem as dúvidas para que possamos conversar e aprofundar essas questões também ali na nossa aula ao vivo. Um beijo!